E aí ele veio e falou assim para mim, falou, aqui é uma casa de recuperação? Eu falei, depende, se você for fiscal da prefeitura, não é. Se você for pastor, querer trazer doação, é. Se você for querer se internar, também a gente pode te ajudar. Ele falou, eu preciso de uma ajuda. Eu falei, você vem da onde? Ele falou, eu vim lá da Sé. E eu não aguento mais essa vida. Nós não temos dinheiro, não temos comida, temos cobertor, temos um travesseiro, temos chuveiro quente. Isso daí, varão, todo mundo aí fora pode ser que te arrume. Mas o que a gente dentro é isso. Em nome de Jesus. Quando você passar em algum lugar para fazer missão com nós, vai ter alguém caído e alguém vai pedir para você, ô Marcelo, a gente bebia junto, a gente usava droga junto, a gente fumava junto. Você fala, isso eu não tenho. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e vem comigo pregar o evangelho. Amém? Recebe em nome de Jesus? Amém. Deus abençoe. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus, Pai, em nome de Jesus, abra sua boca, querido. Não me deixe orar sozinho, porque a sua oração também tem que chegar a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui como igreja, como um corpo de Cristo, ó Pai, para que nós possamos nessa manhã começar o nosso dia já dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus que conduz a nossa história. E que se estamos aqui hoje para adorar, para aprender de Ti, Senhor, é porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. Ah, Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão do outro lado do planeta. Visita, Senhor, os médicos que estão fazendo uma cirurgia grave agora, Pai. Visita, Senhor, os policiais que saíram para trabalhar, aqueles que estão na penitenciária, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, vai, ó Pai, fazer um trabalhar extraordinário na vida deles, ó Pai. Aqui nós estamos num clima frio, já há pelo menos 10 dias não para de chover em São Paulo. Existem pessoas em situação de rua, passando necessidade, passando frio. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Ah, Senhor, prepara pessoas para auxiliar esta casa, esta obra, para que nós possamos ampliar as tendas, alcançar mais vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Nos dê um dia abençoado e que possamos entender da Tua palavra e que possamos guardá-la na tábua do meu coração. Porque o salmista vai dizer que escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Também vai dizer a palavra, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que possamos hoje ter a luz da palavra durante o nosso dia, em nome de Jesus. Aplauda Jesus a igreja, amém? Posso crer no ar, porque temor não há, mas eu vencerei. Diz assim o texto, e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, e esse era coxo. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Versos de número 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Versos de número 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, é isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
levanta-te e anda. Versos de número 7. E tendo-o pela mão direita, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, irmãos? Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que está exposto diante de nós, nesta manhã, neste devocional, é uma continuação do evangelho que nos escreveu Lucas. Todas as vezes que nós entramos na igreja, no princípio, você que é novo convertido, provavelmente já se apaixonou pelo evangelho, e você já começa a escutar que existem 4 evangelhos, 4 evangelistas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai perceber que Mateus, ele escreve o seu evangelho para o povo judeu. Você perceberá que Marcos, ele escreve o seu evangelho focado nos gentios, direcionado aos romanos, apresentando Jesus como um servo, mas como um servo que é maior do que César. Você vai perceber que no evangelho de João, João apresenta ele como um Deus. Mas você vai perceber que Lucas, como médico e historiador, ele faz questão de fazer detalhes. Você vai perceber que lá em Lucas capítulo 3, Lucas começa dizendo: no tempo em que Tibério César era o imperador, governador da Galileia era Herodes, existia o sumo sacerdote, enfim. Se Lucas fosse narrar agora, o Fábio e meus irmãos que aí estão, e os irmãos aqui da igreja, este dia, certeza que ele chegaria dizendo assim: no ano de 2026, dia 13 de março, inclusive meu aniversário do pastor André, estavam reunidos na igreja, no Instituto Ressurreição. Ele citaria o nome de um ou outro que seria mais importante. O Boni, o motorista do Instituto, estava. O Alexandre, diretor, estava presente. Estava tendo um culto. Ou seja, ele detalharia fatos históricos, porque ele entenderia que se daqui a 2000 anos alguém duvidasse, pegaria escritos paralelo com a época e alguém olhava e falava: realmente, Tibério César era o imperador na época que Lucas escreveu há 2000 anos. Herodes era o tetrarca. Realmente, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Então, ele fez questão de, como historiador, deixar de uma maneira bem clara o texto. E ele fora na casa de todo mundo que foi testemunha ocular. Afinal, dos 4 evangelhos, somente 2 foram testemunha ocular. Lucas, ele foi conversando com quem viveu com Cristo. E Marcos, segundo a tradição, papias da igreja e Eusébio Cesareia, eles vão dizer que quem narrou o evangelho para Marcos fora Pedro. Então, quando nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, nós estamos lendo uma continuidade do evangelho que nos escreveu Lucas. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender sobre a ressurreição de Cristo, sobre Cristo dando ensinamento às pessoas e depois sendo ascendido aos céus. Atos capítulo de número 2, enquanto em Atos 1 Jesus sobe, Atos 2 o Espírito Santo desce, e agora Pedro começa a pregar, 5.000 e 3.000 pessoas se convertem. Agora nós chegamos em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 agora é Pedro e João subindo ao templo. E o que me chama a atenção é: quem é Pedro? Quem é esse que chega na porta de um templo e lá tem uma pessoa que está sem conseguir andar desde que nasceu, pedindo uma esmola? E quem é esse que chega e fala: em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda? Bom, o que me chama a atenção é que, certa feita, beirando o mar da Galileia,
o lago de Genezaré, que é o mesmo lugar. Existia um pescador frustrado. O texto vai dizer que ele se chamava Simão. E esse pescador ele estava frustrado, afinal, a Bíblia vai dizer que ele havia pescado a noite inteira e nada tinha apanhado. Quando nós vamos ler no grego koiné, no original, o termo lavar as redes não é de quem lava, por exemplo, que nem o nosso cozinheiro, que terminou a comida, o Maurício vai lá e lava a panela para amanhã ele cozinhar. Ou você que é um mestre de obras e que usou a sua enxada no concreto e agora você lava ela para amanhã você trabalhar. O termo é de alguém que pensava e queria desistir da sua profissão. Lavar as redes significava que ele estava frustrado de uma maneira que ele estava querendo desistir daquilo que ele se achava bom. E Jesus passa e olha para Pedro e pede-lhe emprestado o barco. Aqui muda a história de Pedro, porque toda vez que Jesus vai ao teu encontro e pede alguma coisa para você, e você empresta para Jesus, se prepara para ter milagre na tua vida. Quando Jesus sobe no barco, ele começa a pregar um sermão, pelo que o texto diz que ele não tira os olhos de Pedro, e Pedro lavava as redes. Quando Jesus sai do barco, ele fala para o Pedro, volta para o mar. Pedro, eu penso que fala, Senhor, eu vi que o senhor prega bem, o senhor é eloquente, o senhor é um bom teólogo, talvez um profeta, mas eu que sou pescador. E agora não é hora de pescar peixe, mas segundo a tua palavra, lançarei as redes. O texto vai dizer que aquele homem, quando ele volta para o mar, ele lança suas redes e ele pega tantos os peixes que o barco ameaçava afundar. O que eu acho engraçado é que isso acontece às vezes na nossa vida. Não era momento de lançar as redes, os pescadores já estavam na praia. Somente Pedro volta para o mar. E tem alguém olhando e dizendo, o que ele vai fazer aí? Agora não é hora de pescar. Para que ele vai entrar no mar? Só que daqui a pouco Pedro começa a gritar e precisa da ajuda daqueles que não acreditaram nele para carregar os peixes. E quando Pedro volta, Pedro está impactado e se joga aos pés de Jesus e fala, eu não sou nem digno de estar perto de você. Aí o que Jesus fala para ele? A partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, mas agora você pescará almas para o reino de Deus. E aqui começa, Fábio, a história de Pedro. Aqui é o encontro de Pedro. 3 anos e meio andando ao lado de Jesus, vendo Jesus dando vista ao cego, vendo Jesus expulsando o demônio, ressuscitando os mortos, vendo Jesus pregando sermões incríveis e coisas extraordinárias acontecendo. Faz com que Pedro ame e se apaixone por Jesus. Certa feita, Jesus está em um lugar e Jesus fala para eles assim, olha, aqueles que me negarem perante aos homens, eu vos negarei perante ao Pai. Pedro estava presente, Pedro ouviu isso. Teve um momento, Boni, em que Pedro está andando com Jesus, e Jesus fala para eles assim, olha, vamos comigo cear uma ceia, vamos comigo para Jerusalém, porque eu quero cear com vocês. Haja vista que quando Jesus chega nessa ceia, ele chega de uma maneira diferente, afinal, ele saca de uma bacia, uma toalha, e ele começa agora a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, incomodado, quando vai lavar os pés de Pedro, Pedro tira o pé e fala, Senhor, não é o Senhor que tem que lavar os meus pés, mas sou eu que tenho que lavar os seus. Jesus fala para Pedro, se assim eu não o fizer, Pedro, tu não terás parte comigo no meu reino. Pedro fala, então lave todo o meu corpo. Jesus ele vai dar outras notícias durante esta ceia. Uma notícia, ele vai dizer assim, alguém que está com a mão na mesa vai me trair essa noite. O que eu acho incrível, Boni, é que lá em João, capítulo 6, havia 5.000 pessoas seguindo Jesus, que estavam atrás apenas de pão e peixe. Mas você vai perceber que de 5.000, apenas 500 foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. De 500, 120 estavam orando no cenáculo. De 120, 70 saíram, quando Jesus manda de 2 em 2 a 35 cidades.
De 70, apenas 12 sentavam à mesa com Jesus. De 12, apenas 11 tomaram a Santa Ceia. De 11, apenas 3 tinham relacionamento íntimo com Jesus. Mas de 3, apenas um sentou nos peitos de Jesus. E desse apenas um, quando Jesus está crucificado, apenas ele foi encontrado aos pés da cruz. João. É tão importante esse fato, queridos, que quando João, ele é prisioneiro do Império Romano, segundo Eusébio de Cesareia e outro historiador, e Jerônimo, ele é jogado num tacho de óleo fervendo. Só que o sangue que corria nele era mais quente que o óleo, de maneira que sequer um fio de cabelo dele foi queimado. O imperador já não aguentava mais João, falou, quer saber de uma coisa? Manda ele para Patmos. Mas quando ele chega naquela ilha, ele viu o céu aberto, ele viu o trono de Deus, ele viu Jesus ressuscitado, ele viu os cálices, ele viu a trombeta sendo soada, ele viu Jesus como um leão, ele viu a Jerusalém descendo, ele viu a árvore da vida, ele viu algo da vida. Aí, quer ver o que ninguém viu? Quer pregar o que ninguém pregou? Quer viver o que ninguém pregou? Segue Jesus até o final. Segue Jesus até o final que você vai ver. Jesus ele vai dar uma outra notícia naquele momento. A notícia que ele vai dar assim, alguém que está comigo vai negar o meu nome. E aí eu vejo João falando, sou eu, mestre, não és tu. Tiago falando, sou eu, mestre, não és tu. Bartolomeu, sou eu, mestre, não és tu. Mas Pedro toma da palavra e fala, eu não te negarei. Jesus levanta e fala, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. O texto vai dizer agora que eles cantam louvores, eles tomam a ceia, e agora Pedro, Tiago e João vão com Jesus a um lugar chamado Jardim do Getsêmani. Jesus vai orar naquele jardim e leva os seus discípulos, que eram os mais íntimos de Jesus, os que tinham mais amizade, na verdade, os que tinham mais proximidade com Cristo. Quando ele chega naquele jardim, Jesus fala para eles, fiquem orando aqui que eu vou subir, falar com o Pai e já volto. O texto diz que a oração de Jesus é tão intensa que ele começa a transpirar gotículas de sangue. A medicina chama isso de estado de hematridose, que é um estado de alta tensão corporal que fazem com que os seus vasos sanguíneos entrem em colapso dentro de si mesmo e você começa a transpirar sangue. Quando Jesus ele desce, ele vai encontrar os seus discípulos amados dormindo. Diga comigo, dormindo. Ele acorda os discípulos e fala assim, vigiai e orai, porque na verdade o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês está fraca. Jesus ele é traído naquele jardim. Jesus é preso naquele jardim. Jesus, como todos aqui sabem, eu vou resumir, ele vai passar por alguns julgamentos diferentes. Ele vai passar pelo julgamento de Caifás, ele vai passar pelo julgamento de Herodes, ele vai passar pelo julgamento de Pilatos, e todos eles são absolvidos, mas quando ele chega no julgamento do povo, Jesus é condenado. O que eu acho interessante é que Jesus está carregando o patíbulo da cruz, e Pedro seguia Jesus de longe. Jesus já tinha tomado as suas chicotadas, Jesus já tinha uma coroa de espinhos da laranjeira, 15 centímetros que infeccionavam o crânio de Jesus. Jesus ia sendo xingado, gusparado, envergonhado, e Pedro seguindo Jesus. Pelo que alguém chega para Pedro e fala, tu és um daqueles que anda com ele, porque tu se parece com eles. Pedro diz, eu não o conheço. O tempo passou, uma fogueira está acesa, ele se esconde atrás da fogueira, pelo que outra pessoa chega e fala, tu és um daqueles que andam com ele, porque tu se parece com ele. Eu não o conheço. O tempo passa, a fogueira está mais aquecida e alguém, o texto chega a dizer que é uma mulher, chega para ele, olha, tu és sim um daqueles que anda com ele, porque tu fala e se parece como ele. Pedro fala, eu não sou, eu não o conheço. E o texto diz, e o galo cantou. Quando o galo canta, o texto diz que Jesus para e olha para trás e olha nos olhos de Pedro. Eu gosto do silêncio também, é bom ouvir um silêncio também, porque... Pega, né? Pelo que Pedro sai correndo daquele lugar e vai para a casa de Tomé e fica escondido.
Quando ele chega na casa de Tomé, a mensagem chega: Jesus morreu. E o silêncio daquela sexta-feira era exatamente esse aqui. Um olhando para a cara do outro e falando: o que aconteceu? Fizemos na nossa vida? Por quê? Será que perdemos tempo? 2 já estão indo de volta, caminhando para Emaús, voltando. E os discípulos estão lá. Talvez tenha algum leproso que foi curado com ele e falava: ué, mas ele me curou. Talvez o cego e as mulheres que foram curadas por ele falavam: mas eu pensava que ele era Deus. Havia um silêncio naquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que no terceiro dia, as mulheres vão ao sepulcro de Jesus. E quando elas vão no sepulcro de Jesus, algo fantástico acontece. A pedra fora removida de dentro para fora. O selo de Herodes, de César, que estava na pedra, como se fosse um marco dizendo: aqui ninguém toca, tinha se arrebentado. A guarda pretoriana que estava na porta do sepulcro, caída no chão. E um homem de branco sobre a rocha dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? A notícia chega na casa de Tomé. Pelo que quando a notícia chega na casa de Tomé, o texto vai dizer que, segundo o Evangelho de João, que João e Pedro correm para o sepulcro de Jesus. Quando João e Pedro correm, eles entram e eles observam que o sepulcro de Jesus está vazio. A pedra em que Jesus estava em cima está vazia, mas havia um lenço dobrado sobre uma pedra. Quando Pedro vê aquilo, Pedro se desespera e Pedro sai correndo. E por que Pedro sai correndo? A cultura judaica explica. Quando recebíamos uma visita em nossa casa, todo bom judeu preparava um quarto para receber essa visita. Ele colocava um pano branco, um lenço virgem na cama do visitante. Quando aquele visitante chegava e colocava a sua cabeça na cama, ele entendia: tudo foi feito para a minha vinda. Tudo foi feito para me receber aqui. Se ele acordasse e gostasse da recepção, ele pegava aquele pano, ele dobrava, ele colocava em algum lugar do quarto e ele ia embora. Quando ele ia embora, as mulheres entravam dentro do quarto, vasculhavam o quarto, e se elas achassem aquele pano dobrado em algum lugar, elas entendiam: ele gostou da recepção e ele vai voltar. Aleluia. Quando Pedro vê o pano dobrado, algo cai na mente de Pedro. Tudo que esse homem falou acontece. Tudo que ele fala acontece. Eu não sei o que Deus tem prometido para você, eu não sei o que você veio buscar na casa de Deus, eu não sei o que você veio fazer nesse devocional, mas deixa eu contar algo para você. Tudo que ele fala acontece. Tudo que ele fala acontece. Deus falou para um homem cético no deserto chamado Abraão, falou: tu vais ser pai de uma nação inteira. Senhor, mas eu já não tenho idade e a minha mulher é estéril. Fique tranquilo, porque tudo que eu falo acontece. Deus escolheu um pastor de ovelhas no deserto e falou assim: ei, você vai reinar em Israel. Senhor, a única coisa que eu sei fazer é tirar carrapicho de ovelha. Fica tranquilo, porque tudo que eu falo acontece. Deus chegou para um gago em Israel e falou: ei, você vai libertar o meu povo. Senhor, eu nem sei falar direito, mas o meu poder vai vir sobre a sua vida, porque tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus não sei, tudo que ele falou na sua vida vai se cumprir, meu irmão. Passará os céus e passará a terra, mas a palavra dele não passará. Quando Pedro foge, Pedro volta para o barco e começa a pescar novamente. Afinal, é assim que Satanás quer que a gente faça. Satanás é especialista em voltar a colocar nós no lugar de onde exatamente Jesus nos tirou. E agora o texto diz que ele rasga suas vestes, ele fica dentro do barco e algo fantástico acontece. Ele está pescando na beira do mar, chateado, frustrado, sendo julgado. Afinal, só para lembrar vocês, algo ficava na mente dele. O diabo soprando na mente dele: ele vai te negar. Afinal, você negou ele perante aos homens. E você estava perante ele quando ele disse que aquele que negasse ele perante aos homens, ele também negaria perante ao Pai. Se tudo que ele fala acontece, ele vai me negar. Não tem mais jeito para mim. Talvez pensamento suicida, talvez pensamento
de morte. Só que daqui a pouco ele olha e tem um homem passando na beira do mar. E aquele homem olha para dentro do mar e diz assim: Simão Bar-Jonas, traz um peixe, porque a fogueira está acesa. Olha o que Jesus está falando para Pedro. E eu acho interessante que a única pessoa que chama Pedro de Simão Bar-Jonas é Jesus. Talvez ele não estava enxergando que era Jesus. Pedro já era um pouco de idade avançada. Mas o eco do mar, porque ali não é um mar, ali é um lago. Então o eco fez com que ele escutasse Simão Bar-Jonas. Ele pensou, só tem alguém que me chama por esse nome. Ele se joga no mar e ele vai atrás. E Jesus é especialista de manter o mesmo cenário que você negou ele. O mesmo cenário que você falhou. Pedro nega Jesus atrás de uma fogueira. Quando ele chega, Jesus está com a fogueira acesa. Senta aí, Pedro. O texto diz que não há diálogo entre os dois. Um olha para o olho do outro. E daqui a pouco, Jesus faz uma pergunta para Pedro. A pergunta mais dolorida da Bíblia. Pedro, tu me amas? O grego koiné original diz que Pedro fala assim para ele: eu gosto do Senhor. O pecado é tão grande na nossa vida que quando a gente peca, a gente pode até estar na presença do Senhor, mas não consegue confessar com a boca dele que a gente ama ele. A gente está envergonhado, a gente está triste, é terrível. Há uma ruptura entre o Espírito de Deus e o homem quando você peca. Quando você vive uma vida de pecado. Quando você sabe que você errou. Se você não pedir perdão, você não consegue. Antes de falar que ama, às vezes você tem que pedir perdão. Mas aí Jesus fala, não é isso, Pedro, que eu te disse, eu quero saber se tu me amas. Ele fala, eu gosto muito do Senhor. Pedro, não é isso, eu imagino Satanás do lado assim, olhando e falando, agora vai negar Pedro, agora já era para Pedro. Aí Jesus fala, Pedro, tu me amas? Porque ele negou 3 vezes, né? E Jesus faz a pergunta 3 vezes. Aí Pedro levanta-se, rompe com aquilo que ele fez e dá uma resposta fantástica. Ele fala assim, tu sabes que eu te amo. Glória. Glória a Deus. Jesus vai levantar e vai negar, Pedro? Não. Então Pedro vai e apacenta as minhas ovelhas, porque o meu plano para a tua vida ainda continua de pé. Quero direcionar essa mensagem para todos, mas mais focar nos meninos da casa de recuperação aqui. Não importa o que você fez, declare hoje arrependimento, peça perdão para Jesus e ame Ele, que está tudo perdoado, que todo o plano de Deus para a tua vida ainda continua de pé, ainda continua de pé, ainda continua de pé. Para ir para o final, uma das coisas mais lindas da Bíblia, um pescador falho, pecador, que nega Jesus para 2 homens e uma mulher. Agora, ele está passando na porta de um templo. E você lembra quando quando Pedro nega Jesus pela última vez e o galo canta? O que Jesus fez? Olhou nos olhos de Pedro. Olha, eu queria ter a oportunidade de ter sido um dos apóstolos, que deve ter sido uma coisa muito sensacional, mas me perdoe. Eu acho que a maior dor do universo foi a hora que esse galo cantou e Pedro olhou para Jesus e Jesus parou e olhou nos olhos dele. Aquilo para Pedro deve ter sido a pior dor do universo que aquele cara sentiu. Mas nós que somos seres humanos, quando a gente falha, a gente olha e fala, ele está me julgando. Jesus está olhando, Pedro, você está pensando que eu estou vendo você agora? Eu estou vendo você lá em Atos, capítulo 3. Eu estou vendo você lá em Atos, capítulo 3, quando você está passando na porta do templo, da porta chamada Formosa. Você está achando que Jesus está vendo você aqui na casa de recuperação, você está achando que Jesus está vendo você aí na sua dificuldade, talvez no seu pecado, no seu dia mal. Jesus está vendo você amanhã pregando e vida se reconciliando. Jesus está vendo você reconciliando com a sua família. Jesus está vendo você já lá na frente. Ei, Jesus já viu até a oração que você não fez ainda, querido. Ei, Jesus tem coisas para você. Somente vá para o templo. Vá para o templo. Vá para o templo, e no templo tem alguém caído e pede uma esmola. Pedro fala assim, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, toma a tua cama e anda.
Ô varão, Jesus está vendo você em Pedro em Atos 2, quando ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Agora o que eu acho mais lindo de tudo, e aqui praticamente eu já encerro essa mensagem. Segundo alguns historiadores, principalmente Jerônimo e de Hipona, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho ele vai falar que Pedro ele foi aprisionado pelos romanos no final da sua vida. E os romanos colocaram ele numa cruz e falaram para Pedro assim: Pedro, é só você negar esse Jesus aí que a gente solta você dessa cruz. Vai negar, Pedro? Mas Pedro, você negou Jesus 3 vezes, inclusive umas vezes você negou para uma mulher. Você não vai negar Jesus agora para esses guardas, você vai ser crucificado. Não nego. Porque negar ele foi pior do que a morte. Não nego. Então, Pedro, vamos fazer o seguinte, nós vamos crucificar você. Mas os romanos davam um pedido, um desejo antes para aquele que seria condenado. Qual é seu pedido? Vira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Esse aqui é o Pedro que estava passando na porta do templo. Esse aqui é o homem que estava subindo com João para o templo. E quando passa, tem alguém caído, pedindo esmola. Talvez o Marcelo, né? Chegou aqui ontem, veio buscar uma esmola. Tem esmola, varão? Nem dinheiro. Tem conta. Mas o que nós temos é isso aqui, ó. Tô olhando, fazia anos que eu não pregava uma mensagem, eu olhava pro olho de quase todos, ou todos aqui, tá todo mundo com o olho brilhando aqui na minha frente. Até a Luna tá aqui, a minha cachorra, olhando para mim. Sabe por quê? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho a gente vai repartir aqui essa manhã. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus. Em nome de Jesus, receba o conhecimento da palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba a manifestação do Espírito Santo de Deus essa manhã. E aí, pastor, o que vai acontecer comigo? Milagres. Você veio da sé, né? Vem aqui, Marcelo, vem aqui perto de mim, vem aqui. Vem aqui. Cuidado que a Luna é meio ciumenta. Quando alguém chega perto de mim sem pedir licença, ela fica. Os irmãos aqui, ó, Marcelo, ontem, final do dia, nós já tínhamos acabado os afazeres, as tarefas da ONG. E daqui a pouco eu olho alguém subindo a ladeira assim, ó. Parecendo aquele cachorrinho que caiu da mudança, sabe? Lá do Chaves, do desenho do Chaves. E aí ele veio e falou assim para mim, falou, aqui é uma casa de recuperação? Eu falei, depende, se você for fiscal da prefeitura, não é. Se você for pastor, querer trazer doação, é. Se você for querer se internar, também a gente pode te ajudar. Ele falou, eu preciso de uma ajuda. Eu falei, você vem da onde? Ele falou, eu vim lá da Sé. E eu não aguento mais essa vida. Nós não temos dinheiro, não temos comida, temos cobertor, temos um travesseiro, temos chuveiro quente. Isso daí, varão, todo mundo aí fora pode ser que te arrume. Mas o que a gente dentro é isso. Em nome de Jesus. Quando você passar em algum lugar para fazer missão com nós, vai ter alguém caído e alguém vai pedir para você, ô Marcelo, a gente bebia junto, a gente usava droga junto, a gente fumava junto. Você fala, isso eu não tenho. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e vem comigo pregar o evangelho. Amém? Recebe em nome de Jesus? Amém. Deus abençoe. Amém. Quem recebe aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Espero que a gente tenha abençoado a vida de vocês. O desejo dessa casa é que vocês venham reinar em todas as áreas da vida de vocês e que essa sexta-feira seja a melhor sexta-feira da história de vocês. Amém, Fabinho? Glória a Deus, glória a Deus. Agradeço aí pelas palavras e o Pai do Céu continue abençoando todos nós aí, abençoando o seu ministério também, junto com os irmãos aí, que continuamos recebendo cada vez mais esse maná maravilhoso aí que nos alimenta a cada dia, né? Fiquei feliz aí pelo seu aniversário também, parabéns, André. Que o Papai do Céu continue te abençoando, abençoando todos vocês aí, onde você tocar, irmão. Que venha cura, né? Que vire ouro, que vire, né, prosperidade, né, espiritual, emocional, física.
né, em todas as áreas aí, né, daquilo que Deus tem para cada um de nós aí. Eu Isso aí, estou glória a feliz também, viu, André, por você estar conosco. Tanto tempo, né, que a gente não se viu. Depois caiu a ficha que eu lembrei, você, o André da ONG. E que Deus continue te abençoando, te usando mais e mais. Desde quando a gente fala em nome de Jesus, algo acontece, porque é o poder de Deus que faz Glória a acontecer. Deus. Estou feliz por esse grupo lindo aí, que Deus continue sempre abençoando e que permaneça firme no Senhor, como está escrito lá em Efésios 3:10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que vocês venham se fortalecer no Senhor. Vamos estar orando. Não tenho nada para oferecer no financeiro, mas uma coisa eu digo: nas minhas orações estarei clamando por essa ONG que é de Deus. E eu creio Aleluia. que Deus, o Todo-Poderoso, no pouco, ele honrará no muito. É o pouco Aleluia. que Deus fala e no muito ele honra, né? Então, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz, muito bom. Glória a Deus. Aqui, Maurício, orar por nós. Querido Deus e maravilhoso Pai, Criador e possuidor dos céus e da terra, diante da tua maravilhosa e santa presença, nos encontramos, ó Deus, na manhã deste dia, que se chama sexta-feira. Agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos, pela saúde, por mais um novo dia, meu Deus, libertos, curados, transformados, e declaramos, meu Pai, em nome do teu Filho amado, um novo caráter, uma nova transformação, um restaurar, na nossa vida, e que o Senhor possa, do alto céu, Senhor, estender as tuas poderosas e soberanas mãos, nos trazendo, Senhor, a direção, a guia e a direção do teu Espírito Santo. E Deus abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, a vida do teu servo, que está nos Estados Unidos, a sua querida esposa, a sua família, que o Senhor possa estar continuamente com as tuas mãos estendidas, livrando e os guardando de todo mal, fazendo o teu nome ser conhecido, reconhecido e glorificado nos céus e na terra. Nós te pedimos, meu Pai, continue sempre abençoando esta obra, este projeto, e que vidas venham a ser transformadas, resgatadas da mão do adversário. Meu Deus, faça o teu nome ser sempre engrandecido através das nossas vidas, a qual possamos ser um instrumento, a qual outrora éramos, meu Deus, visto como usuários de droga, como homens, meu Deus, beberrões, meu Deus, meu Pai, a escória deste mundo, um lixo desprezível, mas que o Senhor possa fazer de nós, meu Pai, luzes, meu Deus, meu Pai, em meio às trevas, fazendo de nós arautos do teu evangelho, e o que o teu nome venha a ser sempre glorificado, não somente hoje, mas é o que te pedimos para sempre, em nome de Jesus, e quem crê, as palmas louvem o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. que te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.